Alguma vez passou pela cabeça que o jeito de vender um celular novo não é tão diferente assim do jeito que um candidato político é vendido? Pois é, no fundo, as campanhas têm uma missão muito parecida com a publicidade: vender uma imagem. Mas como exatamente se constrói e se vende essa imagem de um presidente? Pode soar meio estranho, mas a lógica é bem parecida com aquela propaganda que, de repente, faz a gente sentir que precisa de algo novo. A grande questão é como essa influência toda funciona quando o produto não é um objeto, mas sim uma ideia, ou a pessoa que vai governar o país. Para a gente entender isso, tem um conceito que é fundamental: a propaganda. Veja bem, é diferente da publicidade comum, que quer vender coisas para ter lucro. A propaganda política, essa é feita especificamente para espalhar ideias e causas. O objetivo final: conquistar votos e influenciar a opinião de todo mundo. Então, nesta análise, a gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, como se vende um candidato. Depois a gente vai voltar no tempo para entender de onde sairão os rótulos esquerda e direita. Aí vamos ver as táticas clássicas de campanha, o impacto da era digital nisso tudo e, para fechar, pensar um pouco sobre o que isso significa para o futuro da democracia. Vamos começar pela base de tudo: o mercado político. Só que aqui a moeda de troca não é dinheiro não, é a confiança e, claro, o voto do eleitorado. E aqui está a diferença crucial. Enquanto a publicidade quer o lucro vendendo um produto, a propaganda política quer o poder e influência vendendo uma ideia. As ferramentas de persuasão podem até ser parecidas, mas no fim das contas os objetivos são completamente diferentes. Agora, vamos entender melhor esses rótulos que definem uma boa parte do debate político. Afinal, de onde vieram esses termos esquerda e direita? A origem é bem literal, sabia? Veio lá da Revolução Francesa. Na Assembleia Nacional, a elite, os mais ricos, se sentavam do lado direito e as classes mais populares do lado esquerdo. Essa divisão física acabou virando uma divisão de ideias e foi evoluindo, de uma simples representação de classe para um espectro que hoje define visões diferentes sobre o papel do governo na sociedade. Hoje em dia, de um jeito bem simplificado, a grande diferença filosófica é essa: a esquerda tende a focar mais na promoção da justiça social e nos direitos coletivos. Já a direita costuma priorizar a liberdade individual e a responsabilidade de cada um. Ok, mas como essas ideologias são vendidas na prática? Vamos abrir aqui o manual clássico das campanhas políticas para entender as táticas de persuasão que nunca saem de moda. Uma das estratégias mais antigas que existem é criar essa sensação de proximidade. Sabe aquela cena clássica do político comendo pastel na feira ou andando de ônibus? Pois é marketing político puro, pensado para criar aquela imagem de que ele é gente como a gente. Outra ferramenta poderosíssima é o slogan, uma frase curta que tenta resumir a campanha inteira. O jingle "Emael, um democrata cristão" é um exemplo perfeito de como a repetição consegue fixar o nome e a ideia do candidato na cabeça das pessoas, mesmo décadas depois. Nos discursos, geralmente a gente vê duas narrativas principais. A oposição sempre fala: olha, tá tudo ruim, mas com a gente vai consertar. Já quem está no poder, a situação, argumenta: as coisas estão boas e com a gente podem ficar ainda melhores. No fundo, os dois caminhos tentam pintar o adversário como uma ameaça. E não é só no discurso, né? Tem a ação também. O apelo para a emoção e a busca pela proximidade física, tipo andar na rua e cumprimentar as pessoas, são ferramentas fortíssimas para construir uma conexão que vai muito além da lógica e das propostas. Acontece que esse manual clássico foi virado de cabeça para baixo. A internet e as redes sociais se transformaram no novo e principal campo de batalha político. E isso nos joga direto nas famosas bolhas digitais. Funciona assim: os algoritmos das redes sociais aprendem o que a gente curte e mostram mais do mesmo. Qual o resultado? Nossas próprias opiniões são repetidas e confirmadas o tempo todo, e a gente acaba tendo cada vez menos contato com ideias diferentes. Uma pesquisa sobre o Facebook no Brasil ilustra isso muito bem. Em só 2 semanas, os 100 conteúdos mais populares da direita tiveram 4,7 milhões de compartilhamentos. Foi mais que os da esquerda e os de centro. Isso mostra um engajamento digital um pouco maior de um dos lados do espectro. Mas o ponto mais importante está na análise desses números. Dentro do espectro da direita, o conteúdo de grupos que a pesquisa considerou mais radicais teve um alcance muito maior, com 3,5 milhões de compartilhamentos, contra 1,2 milhão dos moderados. Na esquerda, esse equilíbrio foi maior. Isso mostra bem como as bolhas podem dar um megafone para vozes bem específicas. Com essa realidade digital toda, surge uma pergunta, né?
O que tudo isso significa para o futuro da participação na política e da própria democracia. E é aqui que entra o conceito de democracia digital. A ideia é usar a tecnologia para aumentar a participação das pessoas, para que ser cidadão seja muito mais do que apenas votar a cada 2 ou 4 anos. Tem um exemplo que é fascinante, a Estônia. Lá, dá para votar pela internet, de qualquer lugar do mundo. Declarar imposto de renda leva uns 5 minutos. Dá até para abrir uma empresa online. Eles basicamente transformaram a cidadania usando ferramentas digitais, integrando o governo no dia a dia das pessoas de um jeito super direto. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A mesma tecnologia que nos conecta e que cria essas bolhas de opinião também tem o potencial de revolucionar a participação de todo mundo na política. A grande questão que fica é: será que essas ferramentas digitais vão nos levar para uma democracia com mais participação? Ou vão se tornar apenas um jeito mais sofisticado e eficiente de vender um presidente?